decisão nossa, né? É outra coisa, né? É o caminho, né? Exatamente. Começou a gravar, gente. Vou botar no mudo. Estamos gravando. Maravilha. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, então. Vou pedir para botar no mute os microfones, né? A Ana, o Belmiro. Maravilha. Fechar nossos olhos, então, e pedir a proteção do alto, né? A gente precisa entender a importância que é esse momento inicial de qualquer trabalho voltado ao espírito eterno e imortal que somos. Se bem que encarnados, mas temos que ter essa certeza no coração. Porque os nossos corações estão todos entrelaçados e se alimentam do mesmo núcleo que é Deus, a força criadora desse universo, que nos traz as bênçãos das oportunidades para aprender e vislumbrar essa casa maravilhosa que é o universo como um todo, o nosso berço de vida, que vamos caminhar pela eternidade por ele, e a cada dia, a cada instante, nessa vida e em tantas outras que virão, e nas que se foram, abrir os olhos da alma e entender um pouco mais sobre a beleza que era estar vivo, conectado com essa força, conectado com todos, e, de certa forma, dando a nossa contribuição para esse grande mecanismo vivo que é esse elo, esse grande ciclo de união entre os espíritos, os seres vivos do universo. Que a nossa reunião de hoje possa estar banhada por esses fluidos que nos puxam para o alto, trazendo-nos um despertar cada vez maior dentro da alma. Nosso profundo agradecimento à irmã do Fogo, esse espírito que se deu o trabalho de trazer essas obras maravilhosas, né, que nos ensinam tanto, a todos os espíritos envolvidos nesse projeto, e ao mentor espiritual, ao nosso querido amigo que nos coordena nos intuindo e nos direcionando nesse trabalho. Que possamos, de fato, engrandecer nossa alma e crescermos um pouquinho mais no dia de hoje. Que assim seja. Bom, nós então vamos dar continuidade ao livro, né? Reforma Íntima Sem Martírio, psicografado pelo médium Vanderlei, pelo espírito Irmãs do Fogo. Nós vamos ler hoje o capítulo 16. O título do capítulo 16 é Lições Preciosas com o Dr. Inácio. Dr. Inácio, alguns de vocês já sabem, né? Era um médico quando encarnado e seguiu médico psiquiatra, né? Quando desencarnado, na colônia em que Irmãs do Fogo está colhendo essas informações e formatando esse livro, essas lições maravilhosas. E nesse capítulo, o Dr. Inácio traz lições muito importantes para a gente. Ele se inicia com um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 9, que fala assim: aquele que médium compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Ok? Então, vamos para o texto em si. Era a véspera dos dias carnavalescos nas terras brasileiras, época de intensos labores entre as dimensões de vida física e espiritual. O Hospital Esperança, por inteiro, aprontava-se para o momento tormentoso. Cooperadores de variadas funções eram convocados em colônias e postos próximos no intuito de prestarem serviço extra à nossa comunidade. Nosso regime seria plantão permanente. Encontrávamos-nos na tarefa de acolhimento a novos corações em sofrimento no pavilhão dirigido pelo bem-humorado Dr. Inácio Ferreira. Médios e mais médiuns se alojavam nas enfermarias em condições das mais lamentáveis. A experiência de um dia nesse setor nos oferece material para um livro de vastas proporções, considerando a grandiosidade das experiências ali recolhidas. Dr. Inácio, com a devoção de sempre, atendia com louvor,
Percebia-se nitidamente em sua face o desgaste proveniente das lutas daqueles dias, mas continuava firme e gracejante. Em certo momento, fomos à ala de que se compunha dos pacientes em condições medianas de melhoria. Chegamos juntos, o doutor Inácio, sempre acompanhado por outros especialistas da vida psíquica, padioleiros e auxiliares. A equipe fazia-se de 9 cooperadores, na qual também nos incluíamos. Júlio, médium recém-desencarnado, havia alguns meses, parecia naquele instante de crises vigorosas no campo mental, que o assaltavam com ideias atormentadoras em torno dos vícios carnais. A equipe dividiu-se em duas e ficamos com o nosso diretor naquela tarefa de socorro. Júlio mostrava-se inquieto, como se fosse desfalecer. Uma energia de coloração fraca na cor acinzentada, de pequenos filetes arroxeados ao centro, emanava de sua garganta em direção ao corredor central daquela ala. O doutor Inácio deixou os auxiliares tomando providências e solicitou-me não perder a clarividência daquela hora, a fim de seguirmos a faixa vibratória que havia detectado. Andamos por mais de 100 metros rumo às dependências de maior dor, nas quais eram colocados os doentes mais graves. Notamos que a coloração daquela exalação energética tomava conotações mais fortes e podíamos agora ouvir vozes que saíam dela com clareza de definição, cujo teor era um pedido desesperado. Seguindo a trajetória indicada por aqueles raios de baixo teor, chegamos até um quarto onde estava sendo atendido um jovem. Medidas de contenção e calmaria não tomaram beneficiá-lo. Foi uma tarefa longa que nos deu muito amor. Já um tanto mais refeito, aproximamo-nos daquele coração sofrido que se dirigiu ao doutor Inácio. Doutor, não vou aguentar isso. Esse tratamento não é para mim. Acalme-se, Eusébio, para não perder a ajuda dessa hora. Desse jeito eu vou enlouquecer. Você está no lugar certo. Então, por que somos todos mais ou menos loucos? O doutor Inácio falou. Como de costume, nosso diretor era pura graça elevada, mesmo nos instantes mais sérios. Preciso de pelo menos uma encostadinha, entre aspas. O senhor não vai poder fazer isso por mim? E para onde foi levado o Júlio? Por que esse arrancão de uma só vez? Nós nos dávamos tão bem. Meu amigo, não poderei lhe dar todas as informações que você quer saber. Quanto à encostadinha, entre aspas, poderia providenciar, mas dependendo da sua recuperação. O senhor fala sério? E alguma vez falei brincando? Novamente, com um sorriso de brincadeira, o doutor Inácio olhou para mim e deu uma piscadinha de puro humor. Mas quem servirá a mim, doutor? Palavra bonita usou você agora. Realmente, utilizaremos outro instrumento, e ele nada mais fará que servi-lo em suas necessidades. Por quanto tempo poderei ficar ao lado dele? 15 minutos. Mas, doutor, isso não vale nada. Não dá para fazer nada nesse tempo. Exatamente. Você não vai fazer nada. Quem vai agir dessa vez é o médium sobre você, e não o inverso. Mas como, doutor? E como vai me apaziguar as sensações? Mais do que você imagina. Será um remédio temporário que vai lhe fazer enorme bem. Mas, como já disse, você terá de mostrar o mínimo de condições para conseguirmos a autorização. Autorização? Sim, aqui nada acontece sem autorização. Ou você acha que vai poder continuar suas obsessões como bem quer? Se for assim, terei de lhe dar alta, porque o que não falta na Terra é gente querendo ser obsidiada. Não consigo entender, não consigo. Entenderá, você é um rapaz esperto e inteligente. Dentro de 3 dias retornarei aqui para saber de seu estado. Antes disso, nem pensar, porque o ambiente na Terra não está para qualquer um desses dias carnavalescos. A preferência é para os antigos chefes e negociadores, serão muitos deles,
socorridos nas várias atividades erguidas nesta época. Notei que Eusébio era um paciente em recuperação lenta, porém auspiciosa. Ao sairmos da ala, tivemos alguns breves momentos de conversa e pude, então, me inteirar dos detalhes. Veja só, irmãs, ainda há quem pense nos centros espíritas que nós podemos fazer tudo por aqui no mundo das almas. Com essa tese absurda, muitos trabalhadores e grupos inteiros têm se afastado da mediunidade socorrista, alegando que o plano espiritual pode atender a tudo sem participação humana. Compreendo, doutor Inácio. Mal sabem os homens o que significa para milhões de corações apegados à matéria o simples contato com o corpo físico de um médium. Não seria o caso de enviarmos algo por escrito a nossos irmãos na Terra? Se você quiser abrir o véu, eu, de minha parte, tenho levado as informações que posso. Todavia, já vejo um monte de lenha armada, entre aspas, entre os puristas da doutrina para assar os médiuns e o espírito. Já há quem diga no plano físico, depois das obras que enviei, que o doutor Inácio não ficou louco quando no sanatório de Uberaba, mas sua loucura surgiu depois de morto. Que nada, doutor. É que tudo tem sua hora. Contudo, se desejar transpor as convenções, explique que esse fenômeno se assemelha muito ao vampirismo, no qual os espíritos sugam forças e sensações dos corpos físicos. A diferença é que fazemos um trabalho de alocar o desencarnado as energias grosseiras emanadas no corpo do médium, no intuito de aplacar necessidades muito específicas de almas ainda muito presas às sensações. Isso não daria um efeito contrário, ou seja, a entidade auxiliada não ficaria com mais desejo ainda de continuar cultivando essas impressões? O corpo físico, para quem dele não se desprendeu mentalmente, pode ser chamado de um vício. Talvez, irmãs, o mais velho vício de todos, exclamou o experiente diretor em tom quase poético. A psicofonia, então, ainda é uma mediunidade muito necessária nessa... Será isso? Não é psicofonia, é incorporação mesmo. Não se assuste de dizer, como falam os umbandistas, sem nenhum exagero, os médiuns nessa circunstância se tornam cavalos, entre aspas. Não corre o risco de lhes fazer mal? Boa pergunta, amiga. Boa pergunta. Se isso for uma possibilidade, então nem tentaremos. E o que determina essa questão? A qualidade do médium. Já pensou se vou colocar uma altura como Eusébio, que foi um alambique ambulante, ao lado de um médium que adora bebericar umas e outras? O que há de tão especial no corpo dos médiuns que aplaca as sensações de apego dessas criaturas? Energia, minha filha. Muita energia de teor incomparável a qualquer uma das formas de força que são capazes de criar as máquinas avançadas em nosso plano. Mesmo aqui, a natureza não pode ser limitada com perfeição. Corpo é corpo. Criação divina e natural. Não existe nada igual. Levamos muitos deles às reuniões bem conduzidas apenas para o contato, o choque anímico. Alguns nem se comunicam. Essa seria, então, a explicação para alguns desconfortos físicos dos médiuns? Que nada. Esse é apenas um dos infinitos casos que podem dar um bocado de dor de cabeça aos médiuns. Qual o índice de melhora dos assistidos? Pergunta difícil. Todavia, posso te afiançar, irmãs, que existe um caso que tem de se avolumado a cada dia, de almas que só podem ser atendidas por esse processo, cujo resultado é imediato e muito satisfatório. Seriam os suicidas? Os suicidas hoje já dispõem de muitos recursos, graças ao avanço dos casos que ensejaram o erguimento de muitas obras de amor e tecnologias próprias, que os livram, pelo menos, dos pesadelos, enquanto a dor seja quase a mesma. Falo dos casos de hibernação psíquica, na nossa ala de hebetados.
mas abaixo de nossos pés. Espíritos que já se esqueceram do que é a sede, a fome, a dor, a alegria, o descanso. Vivem fora desse mundo. Muitos já não reencarnam há mais de 10.000 anos. São casos que os centros espíritas raramente têm atendido, considerando o despreparo médico e a falta de visão da unidade extrafísica. Os espíritas, você sabe, acham que sabe tudo sobre o plano espiritual, somente porque atende aquele monte de almas penadas, entre aspas, que ficam pedindo lenço e cola para desabafar suas mágoas. Como de costume, o Dr. Inácio não deixava sua autenticidade e objetividade. Seria demais dizer que esses casos de incorporação seriam obsessões temporárias ou programadas? Os casos de médios ajustados, sim, porque o que eles passam no campo mental é um clima de esquizofrenia relâmpago, enquanto reação dessas criaturas. Contudo, os casos de muitos médios que deram adeus a Jesus Cristo e ficaram com seu personalismo caminham para o que ocorreu com Júlio Eusébio, que acabamos de visitar, uma obsessão compartilhada que continua além paredes do próprio. Condições específicas teriam de cuidar os médios para se apresentarem em boas condições nessa tarefa. Aí vem um puxão de orelha. Frequentar menos churrascos e abandonar a cervejaria das ilusões. Fazer sexo somente para viver em relativa paz e não viver para pensar em sexo. Quanto ao cigarro, nem vou falar, porque não sou autoridade no assunto. Disciplinar os prazeres físicos para que tenham objetivos enobrecedores educativos. Eis a questão. Depende do seu sentimento. O corpo não purificado é, para essas almas, um imã de atração poderosa que as estimula e gratifica sem saberem as causas. Entretanto, com aqueles medianeiros que guardam o vaso físico santificado pela conduta reta, os sentimentos são como mãos a direcionar esse imã para o mais alto. Nesse último caso, cada contato vale por uma intensa e vigorosa ordem de elevação, despertando o desejo de crescer e recomeçar nos assistidos. No entanto, é preciso dizer que está cheio de fumante indo para as mediúnicas com coração repleto de amor e acabam servindo do mesmo jeito, na falta de alguém em condições mais apropriadas. Evidentemente, nesse caso, os riscos são enormes. Que riscos? De o comunicante gostar do médium e o médium do comunicante. Nesse caso, a incorporação pode avançar para uma baita obsessão. Por isso, preferimos analisar cada história de cada médium. Em resumo, posso lhe adiantar que os instrumentos mediúnicos para esse mister são poucos. Júlio seria um desses casos? Não, Júlio é daqueles casos que são a maioria. Nem trabalhou o quanto podia, nem se livrou do que devia. Cara, qualquer forma de distanciamento do vício físico para os médiuns ou não médiuns é sempre saudável. No entanto, somente a consciência clara das razões de deixá-los para sempre é que trarão mudanças em sua matriz, o sentimento. Por mais esclarecimento, se não sentimos a vontade de mudar, não mudamos. É preciso sentir, porque, no fundo, a raiz de todos os vícios está no sentimento de egoísmo. Ao terminar sua fala, sempre contagiante e descontraída, Dr. Inácio Ferreira ainda acrescentou: é por essas e outras infinitas razões, minha amiga, que já não podemos mais pensar no silencioso, que caminha para a conivência. O imaginário dos espíritas sobre a vida além da morte, apesar de ser rico em informações, anda distante daquilo que realmente vem sucedendo a quantos são envolvidos por fora pelas claridades do espiritismo, mas que descuidam do serviço de se iluminar por dentro. Diria até que a questão é um pouco mais grave, isto é,
para a maioria deles, tem sido mesmo difícil discernir quando estão iluminados por fora ou por dentro. As observações do ilustre doutor Inácio são um roteiro claro e precioso que endossa a pequena frase da codificação. Aquele que médium compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Então, esse é o texto trazido pela Hermance Dufour, esse diálogo do doutor Inácio, né? Em que ele avalia a relação entre um médium e um espírito que esse médium atendia, que se tornou praticamente uma obsessão compartilhada. E ele aproveita nesse capítulo para falar um pouco sobre a postura do médium, né, diante do trabalho na mediúnica como um todo. Isso engloba toda a humanidade, porque, no fundo, todos nós temos um relacionamento mental, ao menos mental, com os irmãos desencarnados, né? Então, essa relação recíproca entre o mundo desencarnado e o mundo dos encarnados, entre todas as doutrinas do mundo, né, que o Espiritismo traz essa janela escancarada para o mundo espiritual, revelando, né, essa possibilidade tão intensa e constante e contínua, diariamente, em nossas vidas, dessas mentes fora do corpo, nos compartilhando os pensamentos e vícios que tanto nos dificulta, né, em trabalhar para nos melhorar intimamente, moralmente, né, abdicando pela disciplina dos vícios carnais e levando uma vida mais espiritualizada, né, fazendo assim nossa reforma íntima sem martírio. Então, podemos conversar um pouco sobre esse assunto que é tão rico, né? A gente tem muito que falar sobre ele, tá bom? E aí dou a palavra a quem quer falar um pouquinho sobre o texto. Aqui fala assim, preciso pelo menos de uma encostadinha. O que seria essa encostadinha? Encostadinha é o contato mediúnico, né? Quando o médium utiliza a mediunidade do indivíduo para se comunicar com o mundo externo, ou sentir o mundo externo, né? Então, por exemplo, um alcoólatra, no caso do cotidiano, né? Um indivíduo que está num bar bebendo, provavelmente ele tem alguns espíritos ao redor dele, dando uma encostadinha para sentir o prazer da bebida, do álcool, do teor alcoólico, né? Da energia que exala no teor alcoólico. Porque ele não tem mais corpo, então ele se utiliza de corpos de espíritos encarnados para poder sentir essa sensação do álcool, das drogas, da calúnia, da irritabilidade, né? Da agressividade, né? Então, todos os vícios do cotidiano, carnais, né? Cigarro, todos os vícios em geral, aqueles que desencarnaram e seguiram no vício sentem essa saudade irresistível e acabam vivendo no cotidiano junto com outros indivíduos para sentir essa sensação. Dá essa encostadinha, né? Que ele se refere aí no texto. Seria a obsessão? Ou não? Nem sempre a obsessão é algo mais grave, né? Mas é uma relação compartilhada, né? Eu quero que você se aproxime e eu quero me aproximar de você. É uma aproximação permissível, vamos dizer assim, né? Ok. Legal falar desse assunto aí, que quando logo depois ele fala do que se ele não quiser ficar tratando ali desse jeito, né? Que ele fala, ó, a gente vai te dar encostadinha de 15 minutos se você melhorar. Mas se você não quiser isso, beleza. Aí a gente te dá alta e aí você sai aí e vai procurar quem queira. E não precisa ser só na reunião mediúnica, né? Que você falou aí do bar aí, da fumadinha. Você não quer ficar aqui, pode ir. Pode ir. Só que assumindo o Brasil na época, né? O bicho estava pegando porque estava rolando o carnaval, né? Então estava todo mundo já na mentalidade do carnaval, né? Ligado muito ao prazer, que é o que eu acho que talvez seja o problema dele aí, né? Na ligação do corpo, querer essa energia, né? Tudo tá vivo, né?
Rafael, e ele fala, porque tem muito encarnado querendo ser obsidiado, né? Ele fala isso. Então, realmente, eu coloquei aqui também, eu anotei aqui no finalzinho, aquela questão que muitas vezes, que eu já falei algumas outras vezes, né? Do pensar, do sentir e do querer, né? Então, que nós, enquanto estudiosos do espiritismo, vamos dizer assim, ou espíritas, né? Nós estudamos, nós lemos, quem faz evangelho em casa semanalmente com a família lê o evangelho, né? Com certeza já leu pelo menos algumas partes, ou se não, todo o livro dos espíritos, né? Então, assim, a gente estuda, mas aí ele fala aqui, né? O Inácio, né? O doutor Inácio, ele fala aqui que a gente tem que sair do nível do pensar e progredir para o nível do sentir, do sentimento, né? Porque é o sentimento que vai impulsionar a nossa vontade de melhorar. Então, não adianta a gente ficar só no nível do saber. Então, é por isso que esses momentos aqui de reflexão, que a gente coloca aqui, muitas vezes a gente até se confessa aqui, eu já me confessei várias vezes, né? Muitos de nós, sobre as nossas, de acordo com o que a gente está lendo, sobre o que a gente percebe em nós mesmos, né? Esses momentos são super importantes, porque vai acordando dentro de nós esse sentimento, né? Para a gente ter essa força para querer mudar, para querer melhorar, né? Uma vez, eu nunca me esqueço, quando eu li esse capítulo aqui, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um ex-cunhado meu. Eu estava já morando aqui, mas eu fui passar uns dias de férias no Brasil e fiquei na casa da minha irmã. Na época, ela era casada, ele é ex-marido dela. Então, eu fiquei lá na casa dela e eu me lembro como se fosse agora, contando para vocês, eu vejo a imagem como se fosse um filme, eu na cozinha da casa dele, e aí ele jogou do nada, assim, era até de manhã, era horário de café da manhã, não é horário de beber nem nada, não era festa nem nada, mas ele jogou assim para mim, por que você não bebe? É por causa da religião, é? Você tem medo? Aí eu falei assim, não é por causa da religião. Eu não bebo porque eu sei o que pode acontecer se eu beber e porque eu não sinto vontade. Eu não sinto vontade. Aí eu contei para ele, eu falei assim, olha, quando eu era pequenininha, eu devia ter uns 6, 7 anos, não, acho que eu tinha um pouquinho mais. Entre mais ou menos uns 8 anos de idade, acho. A 10. Meu pai tinha um bar. Ele era dono de um bar. E eu ia para lá finais de semana para ajudar ele. Eu lavava os copos, arrumava as coisas, né? Eu trabalhava um pouco na cozinha lá. E eu via aquele povo bebendo, e aí uma pessoa que durante a semana, quando eu via, em outros momentos que a pessoa chegava, conversava normal, né? Assim, amigável. Eu, como criança, eu olhava assim, nossa, aquele cara tão amigável, aquele senhor tão legal, tão gentil, do nada começava a brigar, né? Do nada começava a falar palavrão. E eu ficava assim, gente, como as pessoas mudam quando elas bebem, né? Como é que elas mudam assim? Aí uma vez eu perguntei para minha mãe, por que aquele moço que tipo uma pessoa que eu enquanto criança admirava porque era gentil comigo, né? Então eu perguntava para ela, mãe, por que ele bebe? A minha mãe falou, para ele ficar alegre, para ele conseguir falar as coisas que ele não consegue falar se ele não beber. Eu falei, nossa, ainda bem que eu consigo falar as coisas que eu quero falar sem beber, mãe, porque tá mal. Então, assim, eu tive essa sensação e esse sentimento sem precisar da religião me impor, como ele estava dizendo para mim, aí falando do meu cunhado agora, como ele estava querendo me comparar a uma pessoa que está sendo obrigada, porque a religião está dizendo, você não pode beber, que é pecado, não sei o quê. Eu falei com ele, não é por isso.
É porque desde pequena, e depois a leitura, o conhecimento que a religião, no caso, que o espiritismo vem trazer, com a ciência do espiritismo, né, veio simplesmente confirmar um sentimento que eu já tinha, que eu olhava assim, eu falava, gente, para quê? Né? E, só finalizando que eu estou falando demais, depois uma experiência na faculdade, eu estudei na faculdade de artes e participei do coral da faculdade. Aí nós fomos um grupo, numa viagem para o interior de Minas, numa cidadezinha pequenininha chamada Coroaçu, não sei se alguém conhece, nem estava no mapa, naquela época não estava no mapa, Coroaçu. Então, nós fomos para essa cidadezinha, ficamos alojados numa escola para cantar no coral, né? Mas era o Festival da Cachaça. Era uma semana de Festival da Cachaça, lá nessa cidadezinha de Coroaçu, e nós fomos cantar no coral. Então, aí a gente ensaiava durante o dia, a gente apresentava na pracinha da cidade à noite, né? E o pessoal bebia, e aí, bebia, e aí, um dia, eu, mais jovem, eu ia atrás das mais velhas, né? Eu fiquei muito amiga de uma menina chamada Socorro, a gente chamava de Help. Help, e a Help estava grávida. Help, você está cansada? A gente já cantou bastante aqui, já ensaiou, já passeou. Vamos voltar lá para a escola e vamos dormir? Aí fomos, né? Eu e a Help. Aí a gente vai para a escola, chega lá um menino que tocava violão, uma maravilha. Foi para lá também, estava tocando violão e a gente ficou tocando e cantando junto. Eu adoro festa. Eu não preciso de beber para estar em festa. Eu adoro festa. Então, eu estou lá cantando e karaokando com ele lá e com a Help. Aí começaram a chegar mais gente, e a gente na alegria. Mas daqui a pouco, fica mais tarde, começam a chegar os que estavam bêbados, os que tinham bebido, né? Começam a chegar. Aí começa a subir na mesa, começar a tirar a roupa. Eu falei, Help, e a Help, Laís, vamos dormir agora, né? Aí fomos para a sala de aula, lá onde estavam os nossos colchonetes, fomos dormir. No outro dia de manhã, gente, ainda bem que naquela época não tinha celular, não tinha como postar em mídia social, porque isso não existia. Então, ainda bem, porque no outro dia de manhã, o menino que era de uma religião, eu não vou citar aqui o nome, uma religião que proíbe a bebida, né? E que bebeu, aí contaram para a gente, ele ficou dançando só de cueca em cima da mesa. A outra só de calcinha também, uma que também era de religião que proíbe. Então, assim, por quê? Porque não entrou, só ficou no intelecto. O sentir, né, e o querer não estavam impulsionados, né? Então, eles né, não tinham como querer fazer a mudança ali naquele momento. O negócio era experienciar aquilo, era dar essa encostadinha. E quantos encostaram neles naquela noite, né? Nem sei. Mas encerro aí, gente. No Rio chama soltou as frangas. É interessante isso, né? Exatamente. Porque, por mais que a gente tenha consciência da encostadinha, nós espíritas, falando nós espíritas, né? A nível intelecto, a gente sabe disso. No entanto, como é forte essa questão do sentimento, né? Que a Laís também colocou. A gente não sente ainda a necessidade premente de parar definitivamente com os vícios. Seja de que forma for, pela disciplina. Quando a Laís falou assim, não é a religião que me proíbe. Não, realmente o espiritismo não me proíbe, mas me esclarece. Então, de certa forma, a minha religião me direciona a não beber, mesmo que eu deseje beber. Porque fala assim, não é no caso da Laís, mas muita gente tem vontade de beber, mas não bebe porque se conscientizou de que a bebida realmente não é um bom caminho. Então, ele entrou num processo de novos hábitos pela disciplina a priori, né? Porque o intelecto esclareceu e conscientizou. Amanhã ou depois, ele pode até dizer assim, não, eu não sinto mais vontade de beber, então, ou beber, ou me drogar, o que seja, né? Os vícios, cada um tem os seus. O sexo, como ela fala no texto, né? Então, amanhã depois vai dizer assim, não, isso já não me perturba mais. Eu consigo ficar entre pessoas que bebem, que fumam, que se drogam, sem ter o desejo de praticar aquilo. É um outro step da evolução, mas a religião em si, ela tem esse fundamento de nos esclarecer
a importância de a gente caminhar no desatar desses nós, porque isso nos faz vinculados com a matéria, que é uma ilusão, como a gente conversou outros dias. Então, a reencarnação é uma desilusão da matéria para vivermos uma vida plena a nível espiritual. Então, lá para frente, reencarnações sucessivas, muito lá para frente, não mais vamos precisar da matéria, porque nós já desiludimos-nos dela completamente. E já desatamos todos os nós que nos vincula a ela na forma de sermos felizes ou termos prazeres, enfim, sentimos a sensação de felicidade ilusória, né? Porque a matéria é ilusória. Então, toda vez que a matéria me proporciona felicidade, eu estou vivendo uma felicidade ilusória, porque a matéria, por si só, é uma ilusão. Eu sou realidade, espírito eterno e imortal. A matéria é uma ilusão. Ela não faz parte de mim. Ela é uma ferramenta para que eu possa me entender como filho de Deus e ser eterno e imortal. Esse é um ponto. Agora, o Espiritismo é interessante porque ele fala sobre a mediunidade dentro de uma casa espírita. Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali não é a salvação. É importante, é necessário, mas não é a salvação. Ele fala assim, se um médium que participa de uma mediúnica não for médium 24 horas por dia, ele tem um sério risco de entrar num processo obsessivo. Então, a reunião mediúnica mostra para o mundo o que o mundo é, essa relação compartilhada de mentes que se vinculam por sintonia, por sincronicidade. Então, é muito importante o médium saber que estar numa mediúnica não é o suficiente para alcançar a sua evolução espiritual. Ele precisa entender que aquele trabalho é um laboratório para que ele entenda que no seu cotidiano aquilo acontece e muito. Ele psicofona numa mensagem gravada no celular, ele psicografa no e-mail para uma pessoa que ele quer desaforar. Então, todo o processo mediúnico que acontece dentro daquele pequeno sala, no espaço de 1 hora, 2 horas, é apenas um laboratório mínimo, porque durante uma semana, de tantas horas, 2 horinhas, para entender o que eu preciso fazer no meu dia a dia. Esse é o trabalho de conscientização do médium, que tem essa capacidade de, ali naquela salinha, reproduzir pensamentos dos espíritos inferiores, sobre a tutela dos espíritos superiores, e fazer isso no dia a dia, porque entende que no dia a dia já é outra história. Eu preciso convocar os meus mentores para poder, na minha fragilidade, seguir um padrão de crescimento a nível moral, para poder ser um mecanismo funcional a nível de evolução. Tem um monte de gente querendo falar aí. Então fala aí. Acho que a Margot primeiro, né, que levantou a mãozinha, depois a Cíntia. A Cíntia primeiro, ela tinha levantado a mão primeiro. Vai lá, Cíntia. Então, Alexandre, você acha que é mais fácil a gente se desenvolver no autoconhecimento do dia a dia, que esse seria o ideal para cada pessoa, a gente despertar e fazer a nossa tarefa, o que nós devemos fazer, ou seja, trabalhar o máximo que a gente puder na reencarnação, estudar o máximo, né? Ajudar o máximo que a gente puder e desfrutar o máximo que a gente puder. Então, é melhor esse desenvolvimento individual? Você acha que seria mais efetivo do que a reunião mediúnica? Ou você acha que os dois são iguais? Eu acho que a busca pela reforma íntima é mais importante do que a reunião mediúnica. Mas não quer dizer com isso que a reunião mediúnica não seja importante também. Mas eu acho que a reforma íntima é mais importante porque sem ela eu sou um médium pela metade, correndo um sério risco de uma obsessão futura. E se eu não fizer a minha reforma íntima, eu não consigo desempenhar um papel adequado no auxílio a esses espíritos perturbados que vêm nessas reuniões para serem auxiliados. E para mim, como indivíduo, porque amo teu próximo como a ti mesmo, se eu não desenvolver em mim esse desejo de crescimento, como é que eu vou ensinar ao outro o desejo de crescimento?
Então, o primeiro laboratório, antes daquele, é em mim mesmo. Então, sim, você tem toda a razão. Esse trabalho, por exemplo, que a gente faz aqui para os médios é de profunda e fundamental importância. Todo médico deveria estar aqui nessa sala estudando com a gente, se fosse possível, ou estudando o Evangelho na quinta-feira com a gente, para poder entrar no universo de autoconhecimento e crescimento individual, para poder, no laboratório, ser uma boa ferramenta de trabalho. Então, você tem toda a razão, gente. Concordo, não. Amigo, irmão, concordo, não, mas eu te ouço, eu queria te ouvir. Tua opinião é muito boa, acho você muito inteligente, mas da minha trajetória, que eu vi pessoas analfabetas que não tinham condição de se desenvolver no autoconhecimento e se desenvolviam muito na reunião mediúnica. A reunião mediúnica seria a prática do autoconhecimento, para mim, é uma opinião isolada. A reunião mediúnica, ela nos dá esse choque de realidade e nos chama de uma maneira profunda a esse autoconhecimento. Eu estou tanto no autoconhecimento, estudo e trabalho, quanto aí na doutrina espírita, e de onde eu venho, as pessoas eram muito analfabetas, as que trabalhavam em reunião mediúnica, e elas me deram lições e ensinamentos incríveis. Na reunião mediúnica, eu vejo a verdade se desenrolar ali, e eu sinto essa verdade, enquanto que o estudo do autoconhecimento é brilhante. Aqui, com todo mundo, a gente chora, a gente ri, é brilhante, mas quando você vê a história se desenrolar na tua frente, para mim, pessoalmente, é uma opinião isolada. O que eu tenho visto com outras pessoas é um choque de realidade, como dizem os americanos, sem precedentes. É o que eu tenho observado, mas eu absolutamente compreendo a razão de qualquer um. É só uma opinião particular. Ainda bem que eu esperei para falar depois da Cíntia e o Alexandre complementou, porque eu ia na mesma linha. Eu queria comentar o quanto que é importante esse nosso estudo, sempre falo sobre isso, mas queria dizer que a aula, e é bom porque a Cíntia está participando, a aula que o Luiz está dando na terça-feira, a mim tem me emocionado várias vezes, porque eu não tenho nenhuma experiência de mediúnica, eu nunca entrei numa sala, e até tinha muito medo. Quem estuda comigo já há muito tempo sabe que eu sempre falava, gente, eu não estou preparada, eu tenho... E o Luigi tem com esse trabalho que ele vem fazendo às terças-feiras, teve um dia que eu até fui falar com ele, que eu falei, cara, eu me emocionei porque ele me fez compreender que... Desculpa, eu tenho que botar para carregar. Ele me fez compreender que o que ele fala do que a gente tem que vivenciar na mediúnica, ele foi falando do tipo de pessoas que a gente recebe lá e que a gente tem que conseguir colocar direcionar o nosso amor sem nenhum julgamento, independente do que aquela pessoa tenha feito. E eu fiquei pensando, cara, o exercício que a gente tem que fazer para trabalhar numa mesa mediúnica, se a gente consegue praticar isso ali, naquela 1 hora, 2 horinhas na mesa mediúnica, aquilo é um treino para a gente trazer para fora, trazer para a vida, e aí muda tudo. Porque se a gente conseguir ter esse não julgamento e olhar com amor para esses espíritos que às vezes vêm na mediúnica e que, se você pensar aqui do lado de fora, eu, né, pensando assim, como que eu vou olhar com amor e sem julgamento para um cara que matou a filha, ou que estuprou a filha, ou, enfim, esse tipo de coisa
que a gente fica horrorizado, e você tem que se treinar a focar na mediúnica e só dirigir amor a quem quer que seja que você esteja tentando ajudar. Se você consegue praticar isso na mediúnica, aquilo é uma coisa que você automaticamente você traz para o lado de fora. E eu acho que tem sido muito importante. Eu concordo com a Cíntia. Eu acho que tem pessoas que são muito simples, e eu também já tive contato com esse tipo de pessoas, e que já nasce com esse amor incondicional. Parece que é uma coisa assim que já vem com elas, entendeu? E não precisa de leitura, não precisa de conhecimento né, nesse nível que a gente está tendo aqui. Mas era isso que eu queria colocar. Eu acho que pelo menos o que eu tenho sentido para mim, o que tem funcionado junto aqui com a reforma íntima, esse estudo da reforma íntima, com vários outros estudos nessa direção, e mais o que agora eu estou entendendo como funciona lá dentro, na mediúnica, que eu nunca tinha tido. Isso, para mim, se complementa. Tem se complementado e tem sido um uau, tipo assim. Realmente, até essa questão que a Laís também estava falando do sentimento, uma coisa é você querer parar de beber ou querer parar de fumar porque faz mal para a saúde. Outra coisa é você entender o quantas pessoas você está deixando de ajudar simplesmente porque você quer acender um cigarro e sentir o prazer de fumar. Entendeu? É isso que eu acho. Fala, Débora. Complementando tudo isso que a Cíntia falou, você e agora até a Margot, eu acho que o importante é o sentimento, não é a gente ter só a teoria, é você sentir. Eu já participei de mesa mediúnica e realmente você tem, como a Margot agora acabou de falar, tem que estar lá sem julgamento, sem ficar se posicionando de um lado ou do outro, mas não é somente lá dentro da mesa mediúnica, a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia constantemente. E nós estamos aqui para aprender. Ninguém é um santo. Existem coisas que acontecem na vida da gente que, tipo, ontem aconteceu um caso comigo com o Marcelo aqui, que eu comecei a gritar não, falar mais alto por uma coisa que ele fez que eu não gostei. E na hora, naquele mesmo momento, eu falei, cara, você estuda tanto, você aprende tanto, para que gritar? Para que... Marcelo, é assim, assim, assim. Então, o fato de você, a cada momento que acontece esse tipo de situação, não importa o que, se é acender um cigarro, se é tomar uma cerveja, se é fazer uma fofoca, a gente peraí, vamos, e aquele negócio começar a espaçar, eu acho que é esse o ponto da questão, é a gente trabalhar no nosso sentimento. A gente tem a teoria, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente escolhe a porta larga, porque a porta estreita é a mais difícil. Então, não importa se você está dentro da reunião mediúnica ou se você está aqui fora, é praticar todos esses ensinamentos e utilizar o que está aqui dentro, é sentir realmente. E nem sempre a gente consegue, mas está tudo bem, faz parte da caminhada. E não se chicotear, porque eu não fiz. Não, na próxima vez eu vou tentar melhor. Então, esse, eu acho que o que eu entendi no texto é isso. E muitas vezes a gente acaba fugindo da nossa responsabilidade pelo fato de a gente se achar incompetente ou não ter preparo suficiente. E eles estão utilizando os médios possíveis, porque não existe ninguém perfeito ainda aqui. Então, eu acho que isso é muito importante a gente levar em consideração, que todos nós somos capazes, nós vamos errar, sim, mas utilizar toda essa teoria para botar em prática no nosso dia a dia. É isso, gente. Acho que a Camila queria falar alguma coisa, né, Camila?
Você estava com a mão levantada, depois tirou? Frigoleu? Pois é, eu queria fazer uma pergunta sobre essa tal encostadinha, né? Você sabe que de vez em quando a gente toma no fim de semana, enfim. Quando tem essa encostadinha, nem sempre o espírito é obsessor, correto? Correto. Ele às vezes ele tá perdido, ele se alimenta pelo perispírito, pelo que eu lembre, né? Usufrui do vício da pessoa, né? Isso. Então, tipo assim, se eu estou bebendo socialmente, quais são meus riscos, dizendo assim, dessa tal encostadinha? É um convite. É um convite, porque você está usufruindo da sensação do álcool. E quem gosta de usufruir da sensação do álcool tem toda a liberdade de se encostar em você e sentir junto. Isso é um processo natural. Mas não tem nada a ver com eles tirando a minha energia, nem nada assim, só se fosse um obsessor, né? Sim. Apenas está usufruindo com você aquele momento. Seja qualquer tipo de vício. Por exemplo, você quebra o pau, uma briga danada, você está nervoso, agitado, quer bater em todo mundo, já tem alguém ali junto com você, já incentivando, alimentando aquela energia da raiva, a fofoca, alguém fazendo maledicência de alguém, aí você começa a fazer fofoca, que já tem alguém junto com você ali, já, porra, que legal, velho, naquela adrenalina da fofoca, né? E nas drogas, na maconha, na cocaína, enfim, no álcool, tudo. Não, eu ia falar que Sexo e Destino tem um exemplo muito bom dessa encostadinha aí, entendeu? Entendi. Não é um livro tão fácil de ler, entendeu? Porque aí nesse ponto eu falo, eu recomendo a leitura de todos os livros do André Luiz antes de chegar nele. Mas lá no início, se quiser, depois eu acho o capítulo para você e te mando o capítulo. Se quiser só ver essa parte da encostadinha, mas eu recomendo a leitura de todos os livros. Obrigada. Valeu. Posso falar rapidinho antes da Laís? Posso, a Laís permitir? Permite, Laís? Rapidinho. Esse capítulo que o Rafael falou é explícito. Eu li esse livro e eu consegui visualizar a tal da encostadinha, a tal da transferência e, ao mesmo tempo, compartilhamento de energia, né? Com a mesma finalidade. E outro lance, rapidinho, a Natália fez uma palestra algumas semanas atrás, eu não sei que dia da semana foi, mas eu botei aí no chat o título. E ela enfatizou bastante, que eu acho que é importante a gente ficar com isso na mente, porque a gente fica pensando, os médios, isso acontece com todo mundo, não precisa ser médium de entrar em mediúnica, ou médio de receber mensagem, psicografar, whatever que a gente tem de ideia de médium. A gente está sob influência o tempo todo. Então, o tempo todo a gente tem que estar, sei lá, vigiando, né? Desculpa aí a intromissão, porque acho que a gente... É importante isso tudo, mas se a gente não vai para o corriqueiro, para o dia a dia, a gente perde o fio lá de... Vai lá. Fala, Desculpa aí, Lei. Não foi intromissão, foi ótimo, Isabel, porque está dentro do que eu estava pensando aqui também, né? Eu pensei exatamente isso, no início do Livro dos Médiuns, quando fala que os espíritos pululam em torno de nós, os espíritos encarnados, né? Porque nós também somos espíritos. Excuse me. Então, que os espíritos pululam em torno de nós e nós estamos sob influência das mentes encarnadas e desencarnadas o tempo todo. Então, assim, como é que eu faço uma amizade com alguém? É pela minha sintonia com aquela pessoa, né? Então, se eu tenho amizades que são amizades que me levam para um caminho que não é o melhor caminho para mim, para minha felicidade, fui eu que me sintonizei com essas amizades. Mas essas amizades podem ser encarnadas ou desencarnadas. Então, aí vai na questão da pergunta da Camila também, né? Então, assim, se aquele deu uma encostadinha, né? Pode ser uma pessoa encarnada que está ali, que está sofrendo, que está ali no bar, chorando e tal, mas eu estou indo ali só socialmente naquele dia. Mas aquela pessoa já está lá há muito tempo e já está no vício e tal. E me chama, eu gostei da palavra convite, né? Que o Alexandre usou.
Nós somos convidados para vários caminhos na nossa vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, depende de com quais convites é que eu vou me sintonizar, né? Então, tanto encarnado, então lembrando isso. E aí, lembrando exatamente isso que a Isabel falou, que me veio quando a Cíntia colocou, né? De que a mediunidade, né? Que nós nos sintonizamos com as pessoas o tempo todo, né? Não precisamos estar na mediúnica para isso. E muitas vezes também no trabalho assistencial ou no trabalho fraterno com as pessoas que precisam mais do que nós, que sofrem, não só sofrimentos físicos ou materiais, né, financeiros, mas outros tipos de sofrimento. Quando a gente entra na vida deles para ajudar, a gente também, da mesma forma que a Margot citou aí, ajudando os espíritos sofredores, a gente pode ajudar muito espírito sofredor encarnado, né? E a gente vai se sintonizar ou não com o sofrimento deles, como a Cíntia colocou na palestra dela dos empatas, né? Empatas, não sei se é assim que fala no português, né? Mas hoje, né, ou a gente vai se sintonizar com aquilo, com aquele sofrimento ou não, né? E a gente vai ajudar a si mesmo sem se sintonizar, sem atrair e criar essa ligação aí que o Júlio e o outro, e o espírito... Né? Qual é o nome do outro espírito? Eusébio, que o Júlio e o Eusébio criaram, né? Porque aí foi uma sintonia dos dois lados, né? Então, assim, e eu achei interessante quando ela colocou aqui que isso aqui é muito difícil para muitas pessoas aceitarem no meio espírita. Eu já ouvi muito falar isso em outros centros que eu frequentei. Só precisa da boa vontade. Não, a pessoa com a boa vontade vai lá, deixa que os espíritos fazem a parte deles. Você vai com boa vontade. Então, aí vai dar trabalho para os espíritos, né? Então, assim, a gente fazer a nossa parte. Então, ele fala assim, ele fala, os riscos são enormes. Ele fala, é preciso dizer que está cheio de fumante indo para as mediúnicas com o coração repleto de amor. E aí eu digo, não só fumantes, mas e não só os vícios materiais, mas qualquer outro vício, né? Nós todos somos imperfeitos, mas a gente tem que buscar, como a Débora falou, ir melhorando, porque na falta de alguém em condições mais apropriadas, eles, é claro, vão usar da nossa boa vontade, mas os riscos são enormes. E nós que estamos aqui estudando, sabendo disso, a gente precisa sempre fazer esforços, né? Mas no livro no Evangelho, os Espíritos nos dizem que nós não fazemos esforços suficientes. Então, a gente tem cuidado de sempre procurar fazer um pouquinho mais, né? Mas sem se martirizar, como a Débora falou. A Cíntia sabe falar muito bem sobre isso. É uma linha muito tênue, a gente não se martirizar e a gente se esforçar. A gente tem que manter a corda aí sabe assim, manter a corda bem firme para a gente andar nessa corda bamba aí, né, de forma firme, mas a linha é tênue, mas a gente consegue. Deixa eu falar uma coisinha. Eu e Isabel já passamos uma... Oi, desculpa, Alexandre. Eu só falar um comentário. Eu e Isabel já passamos uma tarde conversando sobre essa linha tênue, né, Isabel? Eu queria só fazer um adendo da discordância entre eu e a Cíntia naquele momento, só para reforma íntima e autoconhecimento distintas. O autoconhecimento é uma ferramenta para a reforma íntima. Da reforma íntima. O que faz o espírito evoluir é a reforma íntima, é a mudança de hábitos. Então, quando você vê, por exemplo, uma mediúnica, pessoas extremamente dóceis, mesmo que analfabetas, ignorantes, nessa encarnação, é porque elas já fizeram esse upgrade em outras vidas passadas. Então, nós temos que olhar o ser humano como espíritos eternos e imortais, trabalhando insistentemente nas eras pela sua própria evolução. Então, tanto o autoconhecimento como a mediúnica são ferramentas para a reforma íntima. Por isso que eu coloquei, quando eu falei assim, que a reforma íntima é mais importante, na minha opinião, do que a mediúnica, eu não falei que o autoconhecimento é mais importante do que a mediúnica, não. Houve uma falsa interpretação do que eu disse. Eu comparei reforma íntima com a mediúnica. Então, esclarecendo,
Reforma íntima, para mim, é o que faz o espírito evoluir. Porque tem gente fora da mediúnica que está evoluindo mais do que quem está lá. Segundo o texto, tem espíritos lá na mediúnica fazendo um monte de besteira, se comprometendo a cada vez mais. Inclusive, nesse setor do Hospital Esperança, em que ele está esclarecendo no livro, tem muitos médiuns em estados extremamente delicados, desencarnados. Por quê? Porque não conseguiram fazer o mais importante, que é a proposta da reencarnação, que é a reforma íntima, que é a mudança de hábitos, que é evoluir. Então, mediúnica e autoconhecimento são ferramentas para a reforma íntima. Tá ok? Eu só queria colocar esse adendo aí para a gente poder ficar bem claro nesse sentido, né? Vamos lá. Deixa eu só dar uma. A gente está, eu até escrevi no chat, a gente está sempre, obviamente, por causa do texto, buscando essa encostadinha no lado negativo. Mas a gente tem que pensar também que a gente está, se a gente estiver vibrando, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, se a gente está num momento de depressão, de tristeza, vai beber, vai fumar, a gente vai atrair esse tipo de energia para a gente. Ao passo que se você está numa vibe bacana, de auxílio, de bem com a vida, de bem com você mesmo, você também atrai para você esse tipo de espírito. Então, a encostadinha pode ser dos dois lados, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração também que a gente só não está rodeado de espíritos negativos. Infelizmente, nós ainda estamos na Terra, um mundo de prova e expiação, e na maioria das vezes o negativo acontece, mas a gente, pouco a pouco, a gente pode também se conectar com os espíritos mais elevados, que nos incluem. Mas, Débora, sem te cortar, a encostadinha que o texto se refere é absorver uma energia do encarnado na prática de um vício. Os espíritos superiores não dão encostadinha. Não. Não. Não se Eles não incluem precisam só. absorver energia nenhuma da gente. Você tem razão. A gente, pelo contrário, precisa absorver deles. Mas então é o contrário. Tem jeito de a gente absorver essa energia deles? Não. Sim, se conectar com o alto através da prece, através, né, do trabalho do bem. Foi nesse sentido que eu quis falar, não, mas você tem razão desse esclarecimento. Obrigada. Eles nos intuem, né? Não. Eu queria fazer uma pergunta. Eu estou aqui só ouvindo vocês. Eu quero fazer uma pergunta para a Cíntia. Assim, quando você falou da importância da mesa mediúnica, às vezes ser mais importante do que a reforma íntima, o que então acontece com as religiões que não têm mesa mediúnica? Nós estamos numa evolução, sempre. E, ao meu ponto de vista, essa é a razão em que as religiões elas não conseguem continuar evoluindo nesse sentido, porque falta esse ponto desse intercâmbio com essas energias que existem nesse mundo, que é difícil de ignorar pelo fato de que nós nos alimentamos das energias e mantemos elas aqui, esses espíritos que não conseguem sair daqui, que ficam aqui se alimentando dessa energia, e né, nós alimentando dele e eles alimentando da gente, nós alimentando, então faz parte, isso é a nossa maior epidemia, esse intercâmbio, essa obsessão, essa é a maior epidemia, com certeza absoluta, e tem sido por tanto tempo. Então, as religiões, as pessoas se afastam, porque justamente falta esse ponto. Inclusive, as religiões daqui, que foram o Saint-Germain em 39, depois 68, o Curso em Milagres, e depois em 78, 80 e poucos, foi Ra, o material de Ra. Todos esses envolviam mediunidade, todos esses três, mas não conseguiram trouxeram milhares de pessoas aqui nos Estados Unidos, mas não conseguiram se fortalecer porque não existia a estrutura que a gente acha, por exemplo, na escola espírita, que é uma escola que está estruturada para ter esse intercâmbio de maneira consciente e de maneira, vamos dizer,
sóbria, né? Então, isso é que falta. As pessoas estão indo para a religião, mas elas estão muito perturbadas e não sabem por quê. Elas recebem essa influência muito grande, essa carga energética muito grande, elas não sabem por quê. E muitos americanos são arrastados por esses médiuns aí, Cryon, Abraham, Bashar e tantos outros médiuns, eles vão porque esses médiuns, eles não têm a escola estruturada espírita, mas eles estão dando essa informação. Então, todas essas escolas, Abraham, Cryon, Bashar e tantos outros, Saint-Germain, que é igual ao Espiritismo, Saint-Germain, pode ler o livro dourado de Saint-Germain, igual ao Espiritismo. Saint-Germain, Material de Ra, o Curso em Milagres, mas eles são incompletos, eles falam desse intercâmbio, eles falam dessa energia que nos influenciam e que nós precisamos nos mudar, mas eles só ficam na reforma íntima, é incompleto. Todas elas são maravilhosas, mas elas não entram na parte do trabalho, que é justamente o intercâmbio estruturado. E aí é que está... vou terminar. E esse é o meu ver, essa é uma opinião minha, e esse é o meu ver, que nós precisamos desse entender de maneira consciente esse intercâmbio para a gente poder dar uma melhorada. Eu vejo, minha indústria de trabalho é a reforma íntima, é o que eu trabalho, meu pão de cada dia, né? É o que eu trabalho. E eu vejo que precisa dessa ação, a gente precisa ter esse choque de realidade. Uma coisa é eu ler, que é muito bom, hoje em dia até a física quântica fala, né? Que é a felicidade, a psicologia positiva, que é a felicidade número 1, é quando eu trabalho em projetos, que faz mais bem ao cérebro e ao corpo, quando eu trabalho em projetos que ajudam os outros. Mas, quando eu ponho o meu pé e ajudo os outros, aquele intercâmbio de energia é uma coisa incrível, difícil de explicar. É só um ponto de vista. Uma coisa é muito importante, eu ter esse aha moment. Ou não tinha visto que eu era assim, ou estou me observando tanto que eu sou egoísta. É uma coisa muito emocionante. Mas você está num grupo vendo essas histórias se desenrolarem, é um choque de realidade um pouco difícil de ser encontrado. Mas, Cíntia, a reforma íntima e o autoconhecimento são coisas distintas, meu. Então, para mim pessoalmente, não são. Para mim, não é. Para mim é a mesma coisa. É só uma questão de palavras. Para mim é a mesma coisa. Estou com a mão levantada. Posso? Acho que a Camila quer falar. Eu também estou com a mão levantada. Não, mas a Luana ela quer complementar. Sim, fala, mano. Então, porque assim, eu que trabalho com a mediunidade e estou aqui também trabalhando a minha reforma íntima, eu vou falar para vocês uma coisa, a mediunidade, ela está em todo lugar. Ela não está apenas dentro da mesa mediúnica. Eu trabalho com gente, eu tenho, por exemplo, uma cliente há 10 anos, que em 10 anos ela é evangélica, ela não está no centro espírita. Ela se reformou intimamente em 10 anos, muito mais do que eu. Né? E muito mais do que muita gente que eu conheço. Então, assim, por isso que eu estava perguntando, você acha que é mais importante? E eu vou falar para você, a forma como eu vejo o crescimento dela dentro da igreja, que foi aonde ela se encontrou. Porque o crescimento é aonde você se sente bem e você cresce. Então, assim, eu acredito que você se reformular intimamente, como nós somos médiuns todo o tempo, quem tem a mediunidade, quem trabalha, nós trabalhamos com espíritos encarnados e desencarnados, né? Então, digamos assim, enquanto eu estou com alguém conversando, eu estou ali conversando, ajudando aquele espírito encarnado. Então, vai depender também de mim, né, das minhas intuições, do que eu falo, de como eu vou agir, para poder conseguir ajudar melhor aquela pessoa com quem a gente está comunicando. Isso está em todo lugar, não só dentro de uma mesa mediúnica. É isso que eu queria dizer.
E aí, gente? Eu tinha levantado a mão porque eu ia fazer uma fofoca minha, mas eu vou entrar nesse assunto aí que a gente está agora, que é um assunto que eu venho debatendo na parte material, que eu acho que aplica muito pro nosso estudo aqui no Espiritismo, no real, né? Sobre a questão de trabalho. Em vários trabalhos que eu faço, o que acontece? Alguns deles eu tive treinamento antes, e outros eu fui jogado no trabalho para fazer o trabalho. Entendeu? E aí isso me trouxe um questionamento muito grande sobre qual caminho é melhor. É melhor eu estudar e fazer o trabalho, ou eu fazer o trabalho e depois vou lá estudar? Entendeu? E essas experiências que eu tive, os dois caminhos são muito válidos. Entendeu? Porque o final a gente vai ter que fazer os dois de qualquer jeito. Porque se eu vou lá e faço um trabalho, eu faço o trabalho, estou trabalhando na mediunidade e tudo mais, mas não faço uma reflexão daquilo que eu fiz, eu acho difícil. Pelo menos eu tive essa experiência de alguns trabalhos que eu nem liguei. Eu fiz o trabalho, mas não estava nem aí para ele. Eu não aprendi muito desse trabalho. Na segunda vez que eu tive que fazer o trabalho, eu tive que pensar de novo e a reflexão depois me ajudou. E eu encontrei o mesmo problema no caminho contrário, no caminho diferente, de eu estudei e fui fazer o trabalho. Na hora que eu fui fazer o trabalho, eu tinha um embasamento teórico muito grande, mas na prática ali tinha umas coisas que eram diferentes, o sentir, o pegar, tem instrumento que você tem que mexer, não tem livro que explica aquela sensação de quando uma coisa clica na outra, entendeu? Então, eu acho que é complementar os dois de qualquer jeito. Não tem como fazer um sem o outro. E aí acho que a Laís aí talvez vai poder falar isso comigo melhor, porque no pouco treinamento que eu fiz quando eu dei aula 1 ano pro Bauer, eu tive algumas aulas que falavam sobre aprendizado. E o aprendizado de leitura, a retenção é menor do que na prática. Só que vai do ponto de consciência de cada um também. Aí eu acho que pesa muito a consciência. Por exemplo, você pega uma criança que não sabe para que ela está aprendendo aquilo, a retenção dela vai ser melhor, porque ela é menor, porque ela não sabe o que ela vai utilizar na vida. É aquela famosa questão que a gente escuta na escola: para que eu estou aprendendo fórmula de Bhaskara, isso e aquilo, entendeu? Eu devia estar aprendendo economia, como fazer meus táxis e tudo mais. Mas a gente está aprendendo a raciocinar e usar a nossa própria consciência na hora que a gente está usando naquele método. Aí esse era um dos pontos. E aí agora sobre aí me leva até o exemplo aí do livro, quando o doutor Inácio fala com o Eusébio. Aqui está o caminho, você quer fazer? Não, beleza, não tem problema não. Mas se você não quiser seguir o caminho, você vai lá para fora e você vai aprender, entendeu? Você vai lidar com aquilo. Então, a gente aprende dos dois jeitos. No final das contas, a gente vai aprender. Então, a gente tem uma paciência, está me ensinando a ter paciência um com o outro, entendeu? Não importando o caminho que seja. Acho que porque eu venho estudado muito, que é uma coisa que está até consumindo um pouco a minha paciência, para falar a verdade, que aí eu acho que já é um treinamento para a minha paciência, a prática da mediunidade, entendeu? Nesses 4 últimos anos eu vim estudado. Tem coisas que estão acontecendo no meu dia a dia que tá me chamando para essa prática maior, entendeu? Para eu estar, pelo menos quando eu estiver na mesa mediúnica, para eu estar focado naquele trabalho e poder trabalhar com essas percepções contrário do que eu estou vivendo no dia a dia, que às vezes eu nem estou tão consciente, entendeu? Aí, às vezes, quando eu me pego, eu fiz igual a Débora. Eu gritei com minha mãe, entendeu? A mediunidade está em todo momento. Mas eu acho que aquela prática mediúnica, naquele momento específico, igual a gente aqui agora está fazendo, um teórico e prática um com o outro, respeito, compreensão um com o outro, eu acho muito importante. Eu estou sentindo uma vontade muito louca de trabalhar na parte mediúnica, apesar que eu podia estar fazendo algumas coisas em casa, entendeu? Mas eu não quero adicionar. Eu poderia trocar, às vezes, um trabalho com o outro, entendeu? Aí me leva ao meu ponto inicial, que eu queria ter falado, que era a gente estava falando ali da conexão, dessa esbarradinha ali, né? De abrir a porta.
eu comecei, através desse estudo que a gente está fazendo, eu comecei a perceber dentro de mim o meu sentimento e emoção na hora que eu faço uma fofoca, na hora que eu conto uma história, entendeu? A intenção por trás que eu não tinha antes, entendeu? Eu não tinha, confesso que algumas vezes eu tinha, para falar a verdade, mas eu não ligava. Mas hoje em dia eu já ligo mais, entendeu? Porque, para falar a verdade, teve alguns momentos que eu fiz umas fofocas de propósito. Não estava ligando para outra pessoa, não, entendeu? E consegui ver as consequências de algumas delas no futuro, entendeu? Mas foi muito importante essa convivência aqui com vocês, entendeu? E esses estudos que foram todos proporcionados, entendeu? Então, aí eu acho que vai pesar muito a prática é importante e na nossa consciência do momento, entendeu? E aí a consciência daquele momento que está passando, a gente vai pegar pela dor ou pelo estudo, ajuda muito, entendeu? E aí um comentário que eu faço agora, eu sei que estou falando demais, sobre o protestante, que eu tenho me envolvido muito com várias pessoas protestantes, e que os protestantes, nesse ponto, eles têm uma prática de caridade muito grande, entre eles, mas não importa, entendeu? Eles têm uma prática de caridade muito grande, que aí eu acho que ajuda nessa transformação deles, entendeu? E que, querendo ou não, é a mesma mensagem que a gente recebeu dos espíritos, falando, tipo, o Kardec fala, fora da caridade não tem salvação, que para mim é fora do trabalho, né, nesse sentido. Então, eu sei que eu falei demais, joguei muita coisa. E mais uma coisa, Camila, parte 1, capítulo 6, entendeu? Se você quer só ver a esbarradinha. Mas vai lá, falei demais. Obrigado. Você observa, Rafa, que Lua, Cíntia, Laís, a gente está falando sobre ferramentas de evolução. É interessante a gente ter essa consciência, né? As ferramentas que a gente está nas mãos para poder evoluir. Isso é que é o grande objetivo de estarmos encarnados, ou em qualquer, ou desencarnados, é a evolução. Então, toda ferramenta ao nosso é importante, porque às vezes a gente está tão envolvido com uma espírita, no âmbito espírita, que a gente peca naquilo que os evangélicos, por exemplo, desenvolvem com mais intensidade. E vice-versa. Então, observa que todas as religiões do mundo trazem uma ferramenta que nos proporciona esse crescimento. Por isso que a gente vai renascendo em diversas regiões do mundo, culturas diferentes, porque a gente precisa ainda complementar a nossa alma do conhecimento e da experiência em todos os setores da humanidade. Né? Então, a gente precisa sossegar nosso coração nesse sentido e não dar tanta importância em pôr na balança o que é mais e o que é menos importante. Na verdade, o que é importante para mim talvez não seja importante porque eu já vivenciei essa situação. Por exemplo, a mediúnica, eu desde os 19 aos 40 e tanto, eu vivi dentro de uma sala mediúnica. Então, quando eu saí da mediúnica e fui trabalhar na terapia de grupo, por exemplo, eu sinto a minha mediunidade trabalhar fora daquela salinha. Eu sinto a minha mediunidade trabalhar dentro do meu trabalho, quando eu dou assistência a algum amigo do meu lado de trabalho, né, consolando, dividindo experiências. Eu uso a minha mediunidade dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Então, você vê que a mediunidade, como alguém falou isso aí, né? Ela é algo que está intrínseco no ser humano, seja ele inserido no espiritismo, no catolicismo, no protestantismo, na Umbanda, onde quer que ele esteja, ele vai praticar essa possibilidade de comunicação com o alto de uma forma ou de outra. Ferramentas. Entendeu? Então, a gente tem que ser sempre isso em mente. O objetivo maior do ser é caminhar na direção de Deus. Isso tem um nome, evolução. Agora, as ferramentas vão se apresentando a todos os dias em nossas mãos, a todo momento.
Então, a gente tem que parar, porque o que eu tenho é mais importante do que você tem. O que eu tenho é nada disso. Todos somos complementos de todos, porque somos irmãos em Deus. Esse é o... Camila, Sueli e Margot querem falar. Não, é só colocar esse ponto. Camila, você é a sua vez. Obrigada. Na verdade, eu ia responder a pergunta da Luana, né? Bom, algumas pessoas me conhecem, fui para o centro durante muito tempo e fiquei também muito tempo fora do centro. E muitas coisas me ajudaram a evoluir nesse tempo. Eu escutei muito o Padre Fábio, sou apaixonada por ele. O pastor Cláudio, também uma pessoa fenomenal. Lógico que eu sou espírita, eu tenho minha crença espírita, mas como o Alexandre estava falando, cada um deles eu pude absorver algo que me fez evoluir, entendeu? Mesmo em diferentes religiões. Se eu não me engano, acho que até o próprio Kardec tem uma pergunta do Livro dos Espíritas que pergunta se o espiritismo é religião correta. Me corrija se eu estou errada, né? Mas até mesmo Kardec falou que não. Então, a gente está aqui mesmo para evoluir. Eu acho que toda religião ela traz um aprendizado para a gente. Tem coisas que eu vou discordar do catolicismo, tem coisas que eu vou discordar do evangélico, mas tem muitas coisas que eles falam que são maravilhosas e que são para o bem, e estão me ajudaram muito a crescer e ver um mundo diferente. Enfim, era só esse ponto mesmo que eu queria trazer. Muito bom. Sueli? Oi, então, é só para poder participar e eu vou resumir o que eu gostaria de falar. Alexandre, você comentou que a reforma íntima é essencial. Eu concordo com você em 50%, porque eu acho que a reforma íntima e a mediunidade, o estudo, no caso da mediunidade e a participação da mediunidade, eles têm que caminhar paralelo. Porque eu já vi, de toda essa minha experiência de mesa mediúnica, que eu posso somar alguns anos em mais de um centro, eu já vi pessoas semi-analfabetas serem médios participativos espetaculares. E também já vi pessoas academicamente elevadas que na participação mediúnica eram tão frias e tão o outro que está errado que era de de se espantar, ok? Bom, opinião pessoal, gente. Eu acho que a reforma íntima é doutrina espírita de dentro para fora, ou seja, de dentro de você para fora. Ou seja, você precisa de ter o conhecimento, um certo conhecimento disso, você precisa estudar um pouco de doutrina espírita para você entender como é que você pode chegar à sua reforma íntima. Estou falando de doutrina espírita, ok? Agora, a mediúnica é a doutrina espírita de fora para dentro. Então, quando a gente participa de uma mediúnica, a gente está colocando ali tudo que a gente tem dentro da gente e todo o estudo que a gente fez da doutrina espírita. Essa é a minha opinião de que tem que haver um paralelismo nas duas situações. Não adianta ir para uma mediúnica sem um estudo de doutrina espírita e também não adianta querer uma reforma íntima dentro do centro espírita sem o auxílio de livros, sempre o auxílio de estudo, sempre sem o auxílio de colegas que sabem mais que a gente e podem mostrar o direcionamento. Então, esse paralelismo, esse andar junto, para mim, é o essencial. A terceira coisa que eu gostaria de falar com vocês, analisando, assim, a grosso modo, a mediúnica, sem o acolhimento fraterno, é uma perna só. E o acolhimento fraterno dentro do centro, sem a mediúnica, também é como se você andasse com uma perna só, ou se você quisesse voar com uma asa só. Então, o acolhimento fraterno, ele facilita, ele direciona, ele sugere, ele encaminha para a reforma íntima.
E a mediúnica facilita, sugere, encaminha para a reação e para a ação e para a atitude dentro do que a gente estuda da doutrina espírita. Na minha opinião pessoal, não dá para separar as duas coisas, mas o que existe tem que haver um equilíbrio. Assim como tem épocas que você se dedica mais à reforma íntima, e tem épocas que você se dedica mais ao aspecto mediúnico. Então, essa união desses dois aspectos é que vai nos ajudar a encontrar o foco, a encontrar o objetivo que a gente procura nesse nosso caminho de estudo. Fecha aspas. Obrigada pela oportunidade. Fala, Aninha. Então, a Sueli acho que colocou tudo, gente. A Sueli, ó, é isso aí, porque eu estava aqui pensando, né, nessa questão. Como eu venho trabalhando na minha reforma íntima, né, nos estudos, com o grupo que nós tínhamos também, no estudo dos livros, que Laís e Rafael faziam parte também, Cíntia e Juan também, Juan principalmente. E aí eu fico pensando, cara, como e agora com essa aula de doutrinação que o Luiz está dando lá no centro, eu fico pensando como eu poderia ir para uma mesa mediúnica se eu não estivesse fazendo esse esforço, esse trabalho de reforma íntima. Como que eu ia sentar lá ainda com toda aquela coisa de pré-julgamento, de preconceito, tudo que eu venho trabalhando, se eu não soubesse disso tudo, como eu ia poder sentar numa mesa mediúnica? Que tipo de espírito que eu ia poder ajudar? Pelo contrário, eu acho que eu ia atrapalhar muito. Mas isso era uma colocação que eu queria fazer, mas o que eu queria, na realidade, o que eu levantei minha mão é o que eu queria pedir para Alexandre falar sobre. Eu marquei aqui, quando ele fala a preferência é para os antigos chefes e negociadores que serão, muitos deles socorridos nas várias atividades erguidas nessa época. Eu queria que você, se pudesse, falasse um pouco disso. E também eu queria uma outra pergunta. Aqui, quando ele falo dos casos de hibernação psíquica na nossa ala de hebetados, mais abaixo de nossos pés, se ele está, de repente, se referindo àquele pessoal que nós estamos vendo naquele livro Libertação. Ovoides. Ó, esse período... Não especificamente dos ovoides, mas aquele povo que está lá naquela cidade, entendeu? Os ovoides fazem parte, né? Não, os hebetados são os ovoides. Tá? São aqueles que praticamente perderam a noção de seres humanos. Já não se veem mais como... Estão no... a americana expressão, minha filha colocou esse dia, você fica aérea, né? Com pensamento em looping, né? Fora do mundo, você não pensa mais em nada. Esse período em que o texto se refere é o período carnavalesco, em que o carnaval propicia, a nível social, um movimento de prazeres inferiores, sexualidade, drogas, violência, enfim, todos os tipos de vícios. Então, cria uma psicosfera muito propícia, sintonia com os espíritos muito inferiores. Então, é como se houvesse um chamamento dos espíritos abismais para a superfície da Terra, nessa conivência com os espíritos carnavalescos que estão encarnados, as pessoas encarnadas. Então, ele se refere a esses espíritos. Como é que você falou? Desculpa, Como é que você falou, Margot?
Aqui é que a preferência para os antigos chefes e negociadores, que serão muitos deles socorridos nas várias atividades erguidas nessa época. O que eu entendi é que, tipo assim, ele falou para o cara, você quer ir brincar lá, você não quer ser socorrido aqui, você pode ir para lá, porque tem um monte de gente querendo ser obsediada, e você não vai ter preferência de ajuda, não, agora, porque nós vamos dar preferência para esses antigos chefes e negociadores. Seria isso? Será que eu entendi certo? Exatamente. São aqueles líderes das trevas que dirigem grupos de obsessões nesse período carnavalesco. Então, há um movimento muito intenso da espiritualidade maior no resgate pela proximidade desses espíritos, pela vulnerabilidade deles na superfície da Terra, nessa acoplação sintônica com os carnavalescos. Entende? E também, talvez, porque eles resgatando ou socorrendo esses chefes e negociadores, eles já também iam livrar outros que estariam subjugados a eles, né? Sem dúvida. Ali há uma voltando a falar, né? Se eu estiver errado, que me corrijam. Mas nesse período há uma concentração intensa de espíritos extremamente inferiores na superfície da Terra. Então, por isso, há muitas pessoas que são resgatadas nesses momentos pelas equipes de socorro. Tanto desencarnes violentos, por overdose, por coma alcoólico, por assassínios, violências em geral, né, ao outro e a si próprio, como também os espíritos desencarnados que estão ali obsidiando esse grande grupo de carnavalescos, de foliões, né, que meio que inconsequentes acabam gerando essa psicosfera extremamente propícia e adequada para o convívio com esses espíritos inferiores. Esse é um ponto. E esses espíritos que ela se refere, esses espíritos que há 10 mil... Você imagina 10 mil anos sem reencarnar? Jesus Cristo esteve na Terra 2 mil anos atrás. Está se referindo a espíritos há anos, caramba. Então, como os espíritos somos antes no que se trata ao mundo espiritual. Porque ele fala isso no texto, em que o agrupamento de médiuns não estão preparados para receber, raros são os médiuns que estão preparados para receber esses espíritos hebetados, né? Que precisam de socorro, mas não tem quem socorra. E ele confessa que no mundo espiritual não há mecanismo para reproduzir o fluido vital que vitaliza o corpo, que dá esse reset nesses espíritos, na sua recordação à forma humana, né? Quer dizer, essa encostadinha necessária, terapêutica, né? Que é o choque anímico que fala na doutrina espírita, que se trata dos suicidas, desses espíritos que são mais difíceis do que os suicidas. Então, você vê a importância que é do indivíduo ter um comportamento, quando ele trata da mediunidade de uma forma religiosa, ele começa a realmente olhar para aquele trabalho com mais seriedade e comprometimento, né? Então, não sei se eu respondi a você, né? Mas é essa a questão, entendeu? São os espíritos que vêm à tona pela estrutura psíquica formada pelo carnaval, e esses espíritos hebetados são exatamente espíritos que incluem, inclusive, os ovoides, né? Que já estão ovoides que estão na forma de ovo, né? Quer dizer, eles perdem completamente a forma humana, porque já não interagem uns com os outros, porque estão numa berlinda ali, né? Uma hibernação, né? Então é isso. A Laís queria falar, né, Laís? A gente eu só queria colocar aqui que, assim, um resuminho aqui do que eu estava pensando a partir de quando a Sueli estava falando, que nós somos seres integrais e precisamos nos desenvolver em todos os aspectos, né, ou todas as dimensões do nosso ser. O intelectual, né, que não pode ser confundido com reforma íntima, no caso, dentro da doutrina espírita, porque a gente lê, a gente estuda, mas não quer dizer que a gente está reformando, né?
Então, o intelectual, o emocional, o moral, que aí é a reforma íntima verdadeira, que eu posso fazer sendo espírita ou não, né? E o espiritual. E, assim, comparando com a educação, né? Com o desenvolvimento, por exemplo, de uma criança, na área da leitura e do aprendizado de uma linguagem, o bebê, quando nasce, começa a aprender a linguagem dos pais ouvindo os pais falarem, né? E aí, depois, quando começa a aprender a ler e escrever, o que aprende primeiro? Ler ou escrever? Aprende primeiro a ouvir, a falar, a ouvir os sons da língua, né? Aí vê as coisas escritas, né, no ambiente, aprende isso. Mas só que nenhum é mais importante que o outro. E quando a criança aprende a ler e escrever, ela está lendo e escrevendo ao mesmo tempo, porque ela está criando a escrita dela. Há pessoas que acham que aprende a ler primeiro, mas não é verdade, aprende os dois juntos, sabe? Então, como a Sueli colocou, de ser as duas asas, os dois juntos. Mas no caso da reforma íntima, a única coisa que, para mim, eu acho que é uma questão minha, pessoal, que é a maneira de eu entender o nosso desenvolvimento enquanto seres espirituais e imortais, a reforma íntima tem que ser trabalhada o tempo todo, estando na mediúnica ou não, porque nós estamos falando aqui de seres imortais, não só nós espíritas. E a Sueli frisou várias vezes, ela está falando de espiritismo, né, Sueli? De espírita. Ela está falando aqui da questão que nós estamos colocando aqui da dicotomia da mediunidade e reforma íntima. Mas se eu não sou espírita, mas eu continuo sendo espírito imortal. Eu não sou espírita, mas eu continuo sendo espírito imortal, espírita ou não. Então, para eu continuar no meu progresso espiritual desenvolvendo, eu sempre precisarei trabalhar a reforma íntima, né? E é claro, estar na mediúnica, trabalhar, ter essa experiência da comunicação com o mundo espiritual, com os seres que já desencarnaram, aquilo ali é uma ferramenta enorme que vai me ajudar, né? Como outras ferramentas também, porque quando eu encontro um ser encarnado e eu auxilio, como a Cíntia estava falando, e eu coloquei no chat aí, que quando eu encontro um ser encarnado também que eu estou auxiliando, eu também estou ativando várias coisas dentro de mim, espirituais, que vão me ajudar a crescer, se eu encontro Deus naquele ser. Agora, se eu simplesmente acho que aquele ser é um coitadinho que precisa de mim porque eu sou melhor que ele, porque eu sou privilegiada, porque eu tenho mais do que ele, eu posso ajudar, aí eu não estou reformando nada. Da mesma forma que se eu estou na mediúnica e eu só estou achando que os outros estão precisando de mim porque eu falo bem, que nem colocarem, eu falo bem e eu consigo doutrinar aquele ser, eu não estou reformando nada. Dentro de mim eu estou cheia de orgulho, né? Então, mais ou menos isso aí que eu queria colocar, que tem que caminhar junto, e a reforma íntima desde quando nós fomos criados, a gente está se reformando intimamente, querendo ou não, mas se a gente faz esforços, a gente vai se reformar cada vez mais. E é independente do intelectualismo, não tem nada a ver com conhecimento. Faz a prece para a gente, Laís, a prece final. Mas eu fiz semana passada, ou não, semana retrasada. Ou então faz... Eu queria dar oportunidade para outras pessoas, não é que eu não queira fazer. Então, alguém quer fazer? Estava tão animado aí. Alguém gostaria de fazer a prece? Eu só queria, né? Margot já está com o microfone aberto aí. Sim, Margot. Não, eu não estou... Não, pode fazer, Laís. Você tem prioridade. Eu não. Ai. Então faz aí, Margozinha. Vai lá. Não, você tá inspirada hoje. Mas olha só, antes de encerrar, eu queria dizer, assim, se você estiver na mediúnica, como você colocou agora no final, né? O que adianta você estar na mediúnica com todo esse conhecimento, que fala bem, que não sei o quê, e querendo ajudar uma pessoa, se você está ajudando de cima do seu orgulho, né? O que eu queria dizer é que na mesa mediúnica, pelo que eu estou entendendo das aulas com o Luigi, na mesa mediúnica, essa máscara sua cai, entendeu? Você não tem como fazer um bom trabalho na mediúnica se você está ajudando
essa ajuda vem do orgulho, vem revestida de orgulho, entendeu? É isso que eu estou entendendo, por isso que eu acho tão importante esse estudo para ir para a mediúnica e que a gente pode trazer para o mundo aqui fora. Sabe? Eu acho que a mediúnica, para mim, pelo menos, tá me ensinando coisas que eu ainda nem fui lá, mas quando eu for, eu vou ter que estar com as minhas lições em dia para poder fazer realmente o que eu quero fazer, e aí, fazendo isso lá, fica muito mais fácil para eu trazer aqui para fora. Então, vamos lá. Fechando os olhos. Margot, você pode incluir a mãe da Patrícia, ela desencarnou. Ai, sério? Como é que era o nome dela? Ieda. Dona Ieda. Ah, meu Deus. Tá. Querido Pai, Criador de todas as coisas e mantenedor também. Querido Mestre Jesus e todos os nossos mentores da nossa casa. Queria agradecer por esses encontros, por essa família, por esse auxílio que nós nos damos assim, e que faz a gente se sentir tão bem de poder e de saber que a gente pode contar com os irmãos encarnados e que temos tanta proteção dos nossos irmãos desencarnados. Eu queria pedir a Nossa Senhora que, nesse momento, Mãe de Jesus, que você esteja ao lado da família da Patrícia, para dar o carinho e o colo necessário, que ela, com certeza, está precisando nesse momento. E que ilumine a nossa irmã Ieda, para que ela tenha um despertar tranquilo e cercado de muito amor, e que nós possamos encaminhar nesse momento toda a nossa vibração de paz e de tranquilidade para ela. Pedindo licença para dar por encerrado o nosso estudo de hoje, com muita gratidão no coração. Que assim seja. Nossa, Margot, que lindo! Muito obrigada. Muito obrigada, Margot. Delícia. Lindo mesmo. Muito gostoso. Gratidão, gente. Muito obrigado a todos vocês também, viu, gente? Até a próxima. Obrigada. Bom domingo para todos.